Paz de Deus! Hoje vamos direto ao assunto. O assunto é tuba. Sim, vamos contar a história deste instrumento bem grave. Bem grave, né? E vamos lá. A primeira vez que foi usado esse nome tuba foi quando nem o seu tataravô era nascido. Foi lá na Roma antiga, né? Na monarquia, república e império, né? Então, isso aí é antes de Cristo, século I, século II antes de Cristo, né? 200 anos antes de Cristo, tinha a tuba romana. Sim, a tuba romana. Mas esse nome, se você vê por aí, ela não tem nada a ver com a tuba de hoje. É o mesmo nome, mas não tem nada a ver. Então você vê que às vezes, dentro de é o que parece, né? Então essa tuba romana, mas já que estamos aqui falando de tuba, vamos falar de todas as tubas que existem. Essa tuba romana tinha 1,20 m a 1,50 m. Tinha a menor 1,20 m, a maior 1,5 m, né? Então, é quando era usado naquelas corridas de biga, mas tinha outros instrumentos também. Tinha um que ficava assim, enrolado, que é o corney de Pompei, né? E, e também tinha a trombeta, né? Famosa, a trompa, tudo romana, do Império Romano, República Romana, porque a Roma foi monarquia, república e império, mas e depois virou Itália, né? Que daí você sabe, né? E mas voltando à tuba, então são a tuba da antiguidade. Ela não tem nada a ver com a tuba de hoje em dia, que chamamos de tuba moderna. Porque, vejam, aqui no meu canal tem muitos vídeos falando de história dos instrumentos. É porque eu sou um organologista amador. Que quer dizer o quê? Organologista. É aquele que estuda os instrumentos, a sua história, como ele é feito, como ele é construído, a sua afinação, a sua finalidade, o seu uso prático, o seu uso teórico. E isso é usado para dar base, assim, em nível profissional, é usado para quando você vai no museu de música e tem lá os instrumentos, está lá descrito. Esse instrumento é assim, assim, assado, foi construído, feito, foi inventado por não sei quem. Quem sabe isso é o organologista, que eu sou amador, que eu não trabalho com isso, mas é um hobby meu, muito querido, e eu tenho, assim, modéstia à parte, um conhecimento sobre vários instrumentos de sopro, de percussão, de, de teclas, enfim, tudo que é instrumento do Oriente, do Ocidente, da Antiguidade e da Era Moderna. Então, se eu for falar tudo que eu sei aqui, vamos demorar horas e dias. Mas vamos aos poucos, com calma, com calma. Hoje o assunto é tuba. Então vamos lá. Essa tuba da Antiguidade, a tuba romana, e se espalhou pelo Império Romano, né, que vai de Portugal até a, perto da antiga Pérsia, né, que eles pararam lá nos persas, né, que deu uma travada lá no Império Parta, mas é uma outra história, assim. Então, quando a gente sabe sobre história, a gente tem que saber não só a história da música, mas a história de tudo em torno da época, né? Que é a parte política, geopolítica e tudo mais. Mas isso não vem ao caso. Vamos usar tuba novamente. Aí o que acontece? Se passaram os anos, né? Não tinha mais Império Romano, o instrumento entrou em desuso, e aí vamos para a era renascentista, que é o que? Século XV, lá, final do século XV, lá, então começa os primeiros instrumentos de sopro baixo, lembra? Tem um vídeo aqui no meu canal que fala sobre os instrumentos baixo de cordas. E por que eu falo tanto de baixo? Porque a minha especialidade é os instrumentos baixos, né? Porque eu tenho mais gosto, tenho mais alegria em falar sobre ele, né? Porque, aliás, o meu instrumento principal é o quê? Adivinha, adivinha? É um baixo, né? É o cello, né?
Um dia eu falo só sobre o cello, eu faço um vídeo só sobre a história dele. Boa, boa pedida. Então, o que acontece nesse sentido? Na era renascentista, no século XV, surge os primeiros instrumentos baixo de sopro, né? Que seria o corneto baixo, que tem outras vozes, né? Você pensa num instrumento sempre como uma família. Ele nunca tem só um, ele tem um soprano. Estou falando do acústicos, né? Que são sons feitos naturalmente, não nada eletrônico, né? No século XV também não tinha nada eletrônico, né? Nem elétrico, né? Isso aí só vai vir após a Revolução Industrial, século XIX, né? Então, ainda com a segunda Revolução Industrial, né? A primeira, porque a primeira é tudo a vapor. Explicando bem, então, nesse sentido, o que acontece? Através do corneto baixo, né? Que era um instrumento de madeira, assim, em forma de J, já saía um instrumento mais grave, né? Uma textura mais grave. E aí viram que enrolando o instrumento deixava ele mais grave. Então, no final do século XV, lá por 1590, 1580, já tem, né? 1590 mais precisamente, na França, querida França, saudades da França, hein? O que acontece? Surge o serpentão, olha que nome, serpentão, serpente em inglês, né? Ele é esse formato assim, ó. É um S e aí continua mais uma dobrada. Por isso esse nome, serpentão, porque era uma, né? E ele era grande, assim, grandão, com bocal de latão, né? E o corpo de madeira revestido de couro para abafar a ressonância e fazer um som mais grave. Então, esse é o vô da tuba moderna. O vovô, não era nem de metal, só o bocal. O bocal é o que manda. É que nem o saxofone, que é de metal, só que é de palheta, que é de madeira, e aí ele é da família da madeira. Isso aí, uma outra peculiaridade, a gente entra em outra questão depois, né? Então, o serpentão é o vô da tuba. Ele vai ser usado em bandas militares, vai ser usado na orquestra de câmara da época, na era renascentista, final da era renascentista, início da era barroca. O barroco começa o baixo contínuo, né? Que é usado muito, os baixos são usados, os contrabaixos na música, né? Que é aquele fundo que você muitas vezes nem percebe na música, né? Fala assim, nossa, tem um fundo legal, tem harmônico, né? Você ouve a melodia, você canta a melodia, mas no fundo tem aquele grave, assim, né? Que é feito. Então esses instrumentos fazem isso, eles dão aquela base, né? Aquele fundo harmônico que você, se tirar ele, você vai sentir muita falta dele. Vai falar, nossa, que música, parece que não tá sem graça, né? É bonita a música, mas tá sem graça porque faltou aquele grave gostoso, né? Então é isso. Agora, depois. Só que como que era esse serpentão? Eu já falei do formato dele. Mas ele pegava 3 furos aqui, numa dobra dele, e numa outra dobra tinha mais 3 furos. Então a pessoa tocava assim, 6 furos. Os dedinhos, aqui tá, meu dedinho tá aqui, mas usava só 3 furos aqui. Então pensa assim, ó, no corpo dele assim, e nas dobras você passava os furos e fazia as notas. E tudo aqui no bocal, cara, tinha que ser bom. Até hoje tem. Na Alemanha ainda fabrica muito, né? Na Europa ainda fabrica muito, quer dizer, não muito, assim, mas fabrica, né? Que aí você tem acesso, você consegue ter um hoje em dia. Tem até vídeos no YouTube aí. Só colocar Serpente Instrument. Em inglês vai aparecer mais opções, né? Esse YouTube é rico
história e informação. E estou aqui para aumentar a sua riqueza e conhecimento. Então, os instrumentos de sopro, no geral, eram só de furo, filho. Não tinha esse negócio de pistão, de válvula, de chave. Tinha isso aí não, é só aqui, ó. Só aqui na boca que você fazia as notas e fechando os furos, como se fosse tudo uma flauta doce melhorada, entendeu? É tudo na flauta. Aí, lá no século XIX, né, de 1800, né, e até um pouco antes, mas os registros confirmam, mas a partir do século XIX, começam as válvulas, os pistões, graças a Deus, chega as chaves, por causa do quê? Da Revolução Industrial, né? Começa a ser fabricado os metais com mais facilidade, em abundância, e aí chegamos à substituição do querido serpentão, que já estava há 1690, 100 anos, 1790, já estava mais de 200 anos aí na praça, aí fazendo sucesso. Aí chegou o Clyde, também criado na França, que é o pai da tuba. Sim, não esqueçam, o serpentão voa da tuba, Clyde, ou Clyde, pai da tuba, que é o que? As primeiras tubas valvulada de pistão, que eram mais magrinhas e eram afinadas já em Fá, né? Como uma tuba aguda de hoje em dia, ou uma tuba baixo. Então é o Fá 2, né? Depois você acha na tessitura aí, Fá 1, Fá 2, Fá tudo, mas veja pelo afinador, né? Que vai te dar a nota certa. Tem, aí o que acontece? O serpentão, como era mais antigo, era de madeira, o Wolfclyde é de metal. Então ele já começa a fazer aquele sonzão já mais típico da tuba, né? Ele tinha até vários tamanhos, esse Wolfclyde era mais variável, né? Tinha mais variações, então ele conseguia ter maior, ter menor. E depois, logo após, eles viram que dava para aumentar a campana, dar uma engordadinha, para aumentar o som grave, porque houve as necessidades da orquestra moderna, né? Que começa na era clássica, lá depois entre 1750 e 1820, a era clássica começa a exigir mais instrumentos, as orquestras começam a aumentar, o tamanho das óperas aumentam, o tamanho das orquestras aumenta, vai para 1.500, 2.000 pessoas, coisa que era de 500 pessoas antigamente. Antigamente, falando lá na era, né, lá na era clássica, e na era barroca era 200 pessoas vendo, entendeu? E com 15 músicos, né? 30 músicos no máximo. Aí começou a aumentar para 80, 100 músicos num palco, né? Que hoje em dia é uma orquestra moderna. E geralmente se usa 100 músicos. E mesmo assim, 100 músicos só se usa uma tuba. Quando se usa? Quando o compositor pede, né? Conforme a música, conforme o interesse dele de ser usado. Mas vamos aos fatos. Estamos chegando na tuba de hoje. Depois do Wolfclyde, então, o que eles fazem? Começam a aumentar, engordar ela, fazer ela mais grossa. E aí falou, bom, isso aí não é mais Wolfclyde. Isso é o quê? É uma tuba. Aí, e que não tem nada a ver com aquela tuba romana que eu falei para vocês. É a tuba moderna, tem a tuba baixo, que é afinado em Fá e Mi bemol, os dois Fá e Mi bemol 2, né? E a tuba contrabaixo, que é afinado em Dó 1 e Si bemol 0. Então já chega lá no subcontrabaixo, né? Que é abaixo do Dó 1. Então é grave. Faz é o bocal, é no bocal. Então faz parte da família dos metais, do naipe dos metais, numa orquestra. Não se esqueça, a orquestra tem cordas, né?
que é a família do violino, viola, cello, e o contrabaixo, que eu já expliquei no outro vídeo, que é um híbrido da família da gama com a família do violino. Temos o naipe das madeiras, que é fagote, saxofone, clarinete, né, flauta, e a família dos metais, né, que é trompa, trombone, trompete, Flugelhorn, né, bonito esse nome, né, é um trompete mais grave, e a tuba, né, entre outros convidados, que podem ter instrumentos convidados também, né, mas aí é uma outra explicação sobre orquestra. Vamos falar só sobre a tuba. Então, com essas afinações, ela nos dá o prazer e a alegria de ouvi-la, né? Tanto no solo, geralmente usado em tubas baixo, né? Que fazem o solo. A tuba pode fazer qualquer melodia, né? Qualquer canção, versão tuba, né? Geralmente usado as mais agudas, a tuba aguda, que não tem nada de agudo, mas é mais aguda do que a grave, né? E a tuba grave, que é de acompanhamento, geralmente quase 100% usado em acompanhamento. E ela tem vários tamanhos também. Tem o tamanho full, que é a 4 quartos, né? Que é o tamanho normal. 3 quartos, que é um pouco menor, podendo ter vários pistões. A 5 quartos e a 6 quartos, né? Que geralmente é usado em orquestras grandes, né? Que pode ter de 3 a 7 pistões ou válvulas. Então, e para que serve? Geralmente são 4. Assim, 4 é mais completo, 4 válvulas, né? 4 pistões. A quinta seria para alcançar notas mais graves. E a sexta inferior seria para fazer mais agudos. Então pense nos pistões ou válvulas como cordas nos instrumentos de corda, entendeu? Cada pistão, cada válvula, mais ou menos equivale a uma corda, entendeu? Para você tirar as notas de cada pistão, que a tuba tem tubas que você pode tocar assim, né? Os pistão ficam assim, cadê o pistão aqui? Fica assim, ou aqui. Você toca ela aqui, ela é grandona, assim, às vezes você não vê nem o músico, né? E então é isso que eu quero falar para vocês. Ela tá por aí, você pode ver nas lojas, você pode ver nas orquestras, principalmente na minha igreja. Eu uso, quer dizer, não é a minha igreja, né? A igreja que eu pertenço é usado à vontade, tuba em larga escala. Quem consegue comprar, quem consegue estudar, quem se encaixar lá para aprender, lá toca livremente. Então nós temos acesso livre, podemos tocar mais de uma tuba lá. Eu toco violoncelo, né? Mas que nem lá na minha igreja tem tubas atrás de mim, né? Tocando, músicos atrás. Então pode vir, como são os voluntários, né? Na igreja, então pode vir 2, 3, 4, 6, quantos à vontade em tocar junto. Então não tem um balanço de naipe, né? Então não você toca à vontade para fazer o louvor e é pulsante, é o coração da orquestra da nossa igreja, a tuba. Ela é muito querida, ela é muito respeitada, ela é a base harmônica que nos faz muito feliz lá. Eu falo que aumenta a nossa comunhão dentro da igreja, a tuba, que ela dá aquela ela dá aquela, né, aquela energizada em nós, né? Não tem desânimo com ela. Então é isso, agradeço a todos, um abraço, até a próxima, até o próximo vídeo.